Boa noite, Deus abençoe, graças a Deus. Mais uma vez nós estamos aqui, né, terminando aí o domingo, amém, em nome de Jesus, mas sem desistir. Continuamos aí firmes e fortes, como eu sempre digo, confiando no Senhor, esperando que Ele cada dia nos ajude, nos dê força, nos dê ânimo, para tudo que a gente precisa fazer, amém? E a palavra de hoje, o que mudou? Tem um texto da Bíblia que nós vamos falar um pouco sobre ele, aprendermos juntos. E ele é maravilhoso. E ele veio ao meu coração esta semana e eu pensei assim, meu Deus, que texto maravilhoso para a gente aprender, né, com Jesus. Então vamos orar? Coloque aí a tua vida diante do altar de Deus. Peça para que o Espírito Santo fale com você, que Ele use a minha vida, que Ele me dê graça para juntos nós aprendermos mais um pouco dele. Porque eu estou aqui com vocês, mas eu estou aprendendo, amém? Todo o tempo eu aprendo, graças a Deus. Não sou dona da verdade, não sei todo o conhecimento. Oh, meu Deus, quanto que eu preciso aprender. Mas eu estou aqui. E com meu coração disposto, amém? A estar aqui com vocês e compartilhando a palavra, lendo a palavra, orando. E isso é um grande privilégio que nós temos nesse país. Então, feche teus olhos se você puder. Coloca a tua vida diante do altar de Deus. Aquilo que talvez esteja afligindo o teu coração para esta semana. Talvez um novo desafio. Talvez uma nova atividade que você precisa exercer, não sei, né? Talvez uma questão familiar ou de saúde, coloque diante de Deus. Às vezes parece que Deus não está ouvindo. Parece que a gente está falando para a parede, mas não pense assim, porque não é verdade, Deus ouve. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por este domingo, esta nova semana que está se iniciando hoje. É um grande privilégio, é uma oportunidade de vida, de tantas coisas podem acontecer. Então, que seja uma semana, Senhor, extraordinária. Que seja uma semana de portas abertas, de alegria, de paz, de força, de ânimo, de receber novas notícias, notícias boas. Faz isso essa semana, Pai. Na minha vida, na vida de cada um, Senhor. Na minha família, na família de cada um, Pai. Que a tua graça, o teu poder, a unção do teu Espírito Santo seja derramado com poder, com autoridade sobre cada um. Que o Senhor possa visitar cada um desde agora. Que teu anjo esteja do lado de cada um. Que cada um seja impactado pela tua palavra. Que possamos juntos aprender, entender, crescer na tua palavra. Coloca as palavras certas na minha boca. Direciona esse tempo, meu Deus. Eu declaro que eu preciso de ti, Jesus. Nós precisamos de ti. Em teu nome, amém. O que mudou? Então, tem um texto da Bíblia, então você abra aí a sua Bíblia ou anote para você ler depois, que está em Lucas 5, de 1 a 11. Evangelho de Lucas, capítulo 5, do 1 ao 11. Eu vou ler para você. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Estou virando o rosto aqui porque eu estou lendo aqui no notebook, tá bom? Então ele viu dois barcos, Jesus, né, viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, esse Simão aqui é o Pedro, tá? Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão:
leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, sob esta sua palavra, já que é o Senhor que está falando, né? Lançarei as redes. Fazendo isso, obedecendo a Deus, a Jesus, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper de tanto peixe que eles pescaram. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem com o peso. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se, ajoelhou-se, né? Se lançou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam lá, né? Que eram sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante você será pescador de gente. Oh, glórias. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, os seguiram. Olha, esse texto bíblico, ele é maravilhoso. E ele possui muita coisa, muitos ensinamentos para mim e para você. Eu amo as palavras de Cristo, porque Jesus ele coloca tudo tão claro e tão transparente. Você começa a ler o livro de Mateus, depois você lê o livro de Marcos, de Lucas, de João, que são os evangelhos, e que fala da história de Cristo, dos ensinamentos de Jesus. E você aprende tanto. E às vezes você lê um texto uma vez, duas, três, e você vai ler pela quinta, pela sexta, e você aprende de novo, de novo e de novo. Isso é uma obra do Espírito Santo. E eu, quando esse texto veio ao meu coração, eu falei: meu Deus, o que mudou? O que mudou? Porque vamos parar para pensar um pouco. Nesse texto, Jesus chamou os seus primeiros discípulos. Ele chamou Pedro, né, que ainda era Simão, né, ele não tinha ainda mudado o nome de Pedro, Tiago e João, cuja profissão, eles eram pescadores. E aí eu quero falar um pouco sobre isso. Era a profissão deles, eles sabiam o que faziam. Eles tinham barco, eles tinham redes próprias, eles iam pescar na madrugada, passavam a madrugada inteira pescando. Aquilo que eles faziam era o sustento da família deles. Então, todo o peixe que eles pescavam, eles vendiam. E era algo que eles sabiam fazer muito bem. Outra coisa, eles sempre pescavam naquele lago. Eles conheciam cada pedacinho daquele lago de Genezaré. As águas, eles sabiam quando estava bom para pescar, quando não estava, quando era cheia, quando não era, eles sabiam tudo daquele lago. Porque não era algo que eles começaram a fazer há um ano, era a vida deles, eles nasceram praticamente como pescadores. E naquele dia, à noite, durante a noite, o texto diz que eles trabalharam na pesca, tentando pescar a noite inteira. Então não foi uma hora, foi a noite inteira. Pensa, quantas vezes, vamos pensar juntos, quantas vezes eles lançaram aquelas redes nas águas e puxaram e não veio um único peixe.
Eles não sabiam que ao amanhecer, tudo eles iam encontrar Jesus. E Jesus é o Filho de Deus e pode mudar e muda tudo na nossa vida. Eles não sabiam nada disso. Então eu fico pensando o quanto foi frustrante. E às vezes você tá assim. Então você tá aí fazendo uma coisa que você fez a vida inteira. Ou tentando resolver algo que a vida inteira você tenta resolver. E quando alguém de fora olha, ele diz assim, não, ele vai resolver. Não, ele vai pescar, ele sabe fazer isso. Ele nasceu fazendo isso. Se tem alguém que sabe fazer isso, é ele. E você não consegue. E as coisas parecem que não caminham. E parece que você sabe, tá remando contra a maré. Esse ditado que, né, que as pessoas dizem, né, e tem um entendimento assim, então, tô remando contra a maré. Quer dizer, eu tô me esforçando, mas a maré vem e eu volto para o mesmo lugar. Assim estava Pedro. Assim estava Tiago e o seu irmão. Então, talvez esse seja o momento da tua vida. Que era o momento lá de Pedro e dos outros dois. Então, ó, a noite inteira fazendo uma coisa que eu sei fazer a vida inteira, que eu talvez praticamente nasci fazendo, e não tá dando resultado. E a Bíblia diz que eles voltaram, né, para a praia e lavando lá suas redes, né? Eu fico imaginando a tristeza, sabe? Um esforço sem resultados, um sentimento, né, de lutar e nada mudar. E de se preocupar, de tentar resolver e tudo continuar do mesmo jeito. Às vezes não é tudo, né, na sua vida, mas é uma área que tá lá. É uma coisa lá que você não consegue. E algumas pessoas, por elas se sentir assim, nesse sentimento por elas terem esse sentimento de frustração, elas largam. Como se por um toque de mágica aquilo fosse se resolver sozinho. Mas também não acontece isso. E olha que interessante. Algo mudou. Porque em primeiro lugar, apesar daquela aparente derrota e toda aquela frustração, né? Aquilo que já tinha se dado como perdido. Então, todas aquelas horas de trabalho, na madrugada, lá, a noite inteira, tentando pescar, foi perdido. Então, lá estava Pedro, Tiago e João lavando as redes, limpando tudo para guardar tudo e ir para casa. Mas Jesus, diz, no versículo 3, fala assim, entrando num dos barcos que era de Simão, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, porque Jesus estava pregando e a multidão estava enchendo a praia e ele estava ficando acuado. Então ele pediu para subir, né, no barco de Pedro e ainda Simão, e para ele afastar um pouco o barco, e Jesus continuou ensinando. Então, eu acredito que Pedro, né, Simão, ele queria acabar de lavar as redes. Sabe quando a gente tenta, a gente quer lavar, guardar e falar, meu Deus, não quero ver isso nunca mais da minha vida. Eu quero ir embora para minha casa, quero ir lá tomar um banho. Simão era casado, né, me deitar com a minha esposa, esquecer dessa madrugada, dessa noite que não deu nada certo. E acredito que esse era o sentimento dele. E aí Jesus foi lá e falou assim, pediu para subir no barco, se afastar, e ele ainda ouviu toda a pregação de Jesus. Não foi fácil no sentido de estar cansado, frustrado, triste, voltar para casa, né, desanimado, voltar para casa, já sabia que ia voltar para casa sem um peixe, sem dinheiro, porque aí não tem peixe, não vende peixe, não tem dinheiro. E aí não compra farinha para fazer o pão e tudo mais que precisa, né, na nossa casa. Mesmo assim,
Jesus entrou, ele afastou o barco, esperou Jesus pregar todo o tempo. E aqui, olha, é muito difícil, no momento assim, a gente deixar de olhar para nós mesmos e olhar para o outro. Porque foi o que Pedro teve que fazer. Então, Pedro teve que deixar de olhar para o problema dele. Lembra que Jesus estava começando o ministério. Jesus ainda não tinha fama, não é? E ele teve que, assim, deixar de olhar para todo aquele problema, toda aquela, né, tristeza. O coração dele, com certeza, estava muito angustiado para atender Jesus. Que ele ainda, talvez, não ouviu falar algumas coisas, mas não tinha pleno conhecimento de quem era Cristo. Então aqui, nesse primeiro ponto, tem uma grande chave espiritual, que quando a gente continua a olhar para o problema, nós deixamos de enxergar a solução que Deus está mostrando. Quando a gente está muito focado, sabe, na luta, na necessidade, quando a gente está muito assim, eu tenho que resolver isso. Você sabe que tem coisas que precisam ser resolvidas, mas que você não pode pôr a mão? É Deus quem vai resolver no tempo dele, do jeito dele e como ele quer. Às vezes a gente quer resolver problema dos outros, porque incomoda. Você quer ajudar, mas não adianta, a pessoa não quer. E nem Deus quer que você faça algumas coisas. Então, às vezes, a gente precisa largar. É que nem pai e mãe com filho. Às vezes, você quer carregar no colo a vida inteira e não pode. E, às vezes, você quer resolver todos os problemas dos filhos. Não pode. Porque se eu tenho alguém, vamos parar para pensar. Se eu e você temos alguém que resolve tudo para nós vamos fazer alguma coisa? Não, não vamos. Nós vamos nos acomodar. Então tem coisa que a gente não tem que pôr a mão. Eu sou uma pessoa, eu tenho pedido a Deus ajuda, porque eu quero resolver tudo. E isso é muito ruim. É ruim para a saúde, é ruim para o emocional. E Deus não quer isso da gente. Quem disse que Deus quer que você resolve tudo? Quem resolve as coisas é Deus. O que eu posso fazer, eu faço. Mas aquilo que é do poder de Deus, de transformar uma pessoa, de curar uma vida, de abrir os olhos espirituais de uma pessoa, de mudar a vida de uma pessoa, é Deus. Não sou eu nem você. A gente se dispõe, mas quem faz é Deus. Então, depois disso ainda, de ele tirar o foco, né, dele, Pedro tirou o foco do problema dele e deixou Jesus entrar e sentou lá e ficou ouvindo. Olha o que Jesus fala, uma coisa estranha. Ele fala assim, olha, ele acaba, né, de ensinar o povo, ele olha para Simão, e ele diz assim, leve o barco para o lugar mais fundo do lago. Então lancem as redes de vocês para pescar. Que estranho. Vai lá para o fundo. Com certeza Pedro esteve lá. Durante toda a noite. E lança as redes para pescar. E aí Pedro responde, mestre. Então reconheceu, né? Jesus era mestre, professor. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. É assim, sabe? É você falar assim para Deus, né? Senhor, eu já fiz tudo que eu podia fazer. Eu trabalhei, eu lutei, eu tive esperança, eu fui. Eu tentei ajudar. Eu emprestei dinheiro. Eu fui visitar. É mais ou menos assim que Pedro falou assim, Senhor, a gente pescou
tentou pescar a noite inteira, trabalhamos a noite inteira. Então, assim, Pedro tinha, né, a resposta para Jesus. Mas de tudo que ele tinha ouvido, durante o tempo que ele estava naquele barco, ele falou assim: a gente trabalhou a noite inteira e a gente não pegou um peixe. Mas, sob esta sua palavra, porque o Senhor está falando, eu vou lançar as redes. Então, o barco era o mesmo, as redes eram as mesmas, o lago era o mesmo. O que mudou? Tudo era o mesmo. Tudo que foi usado na noite inteira e o resultado foi desastroso, era o mesmo. Por que ia mudar agora? Mesmo assim, Pedro falou, a gente não pescou nada a noite inteira, não foi 1 hora, mas sob essa sua palavra, eu vou. Eu vou. Então, em segundo lugar, o que mudou, agora eles tinham a palavra. Queridos, queridas, quando a gente entender profundamente o poder da palavra de Deus, tudo vai se tornar muito simples. Então, não importa se a noite inteira deu errado. Não importa se a vida inteira deu errado. Não importa todo tipo de diagnóstico médico. Não importa os sentimentos. Não importa. Não importa, talvez, o que você ouviu a vida inteira da tua família. De pai, de mãe. Não importa se você foi rejeitado, rejeitada. Não importa o que esse texto está falando. Não importa o que aconteceu toda a noite. Não importa tudo o que aconteceu na tua vida até hoje. A palavra de Jesus tem todo o poder para mudar tudo. Tudo. Porque, olha, eles tinham uma palavra. Lancem as redes. Sabe, muitas vezes, tudo que a gente tem nas mãos é tudo que a gente sempre teve. Não tem nada de diferente. Mas a palavra traz a vida, a existência, o que não existe. E sob a tua palavra eu vou fazer. Foi o que Pedro falou. Então, em terceiro lugar, a palavra de Deus muda tudo. No versículo 6, diz assim, no 6 e no 7. Fazendo isso, então ele obedeceu. A despeito de qualquer coisa. Porque você nunca vai receber uma palavra dessa quando tudo está bem. Quando você não precisa usar a palavra. Ou usar essa palavra. Então, se está tudo bem, com certeza se você receber, vai passar desapercebido. Mas é no momento da luta, é no momento das dificuldades, é no momento de que você está aí enfrentando situações, talvez que você sempre não quis, né? Desejou não estar enfrentando. É nesse momento que a palavra vem. E ela é um teste para saber se vamos acreditar nela ou não. Se vamos colocar em prática ou não. Simão poderia ter falado, além do que ele falou, que tinha pescado a noite inteira e não pegou nenhum peixe, ele podia ter falado para vocês, não, Jesus, eu estou muito cansado, o Senhor é mestre, ótimo, outro dia eu venho pescar, mas hoje eu não pesco mais. Ele não podia ter falado isso? Podia. Mas ele recebeu a palavra. Tanto que ele diz, sob esta tua palavra, sobre isso que você está falando, Jesus, eu vou fazer. Eu vou lançar de novo as minhas redes. Então essa é a diferença. A palavra, ela te dá uma força, sabe? Uma força instantânea na hora de falar assim, não, eu já tentei de tudo, mas agora eu vou nessa palavra. Jesus está falando comigo, eu vou.
Ah, mas tem muita gente. Ah, mas muita gente tentou. Ai, mas eu mesmo já tentei várias vezes. Não tem importância. Agora você tem a palavra de Jesus. Então diz assim, fazendo isso no versículo 6 e 7. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes. Não foi uma dúzia de peixes. Grande quantidade de peixes. E a Bíblia é tão maravilhosa que ela vai especificar a quantidade sem falar o número. Porque ela diz assim, ó, e as redes deles começaram a se romper. Por que as redes começaram a se romper? Por causa do peso, da quantidade de peixes. Então, fizeram sinais aos companheiros de outro barco que nem tinha nada a ver com a história, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Olha como Deus fala da quantidade imensa, sem falar nenhum número. Porque talvez se Deus falasse o número, você não ia ter o entendimento da quantidade. Então as redes iam se romper, teve que chamar outro barco, encheu os dois barcos e os dois barcos estavam a ponto de afundar, de tanto peso. Eu tenho certeza e eu posso afirmar, nunca eles tinham pescado tanto peixe em toda a vida deles. Nunca. É isso o que a palavra de Deus fala e ensina. E talvez, muito provavelmente, esse momento que você está vivendo, talvez com esta situação que você nunca viveu, é para te mostrar, é para me mostrar que a palavra de Deus lançada sobre nós tem uma abundância extraordinária que você nunca viveu quando tinha aquela pesca normal do dia a dia. Porque essa pesca aqui foi sobrenatural. Então, em nome de Jesus, eu e você estamos debaixo de uma palavra poderosa. A gente precisa se mover debaixo desta palavra. Sabe quando você declara, Senhor, tá tudo ruim aqui, mas debaixo dessa palavra eu vou? Eu tô indo só porque você falou, Jesus. Olha o que diz em Isaías 55, 10 e 11. É um texto lindo. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Olha o que Deus está falando. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus lançada sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a tua vida, sobre a tua família, ela não volta vazia. Isso significa que ela vai cumprir o objetivo. Se é para abrir uma porta, ela vai abrir. Se é para trazer cura, ela vai trazer cura. Se é para transformar um coração, vai transformar. Se é para libertar, vai libertar. Amém? Eu creio nisso. Eu creio nessa palavra de Isaías 55, 10 e 11. Então, aprenda a declarar a palavra de Deus sobre as situações que você possa estar passando. Não murmura, não reclama, não fala do problema. Fala da palavra. Libera com a tua boca a palavra sobre aquela situação. Sobre a tua palavra. Não foi o que Simão falou? Sob a tua palavra, todo mal que possa ter vindo contra a minha vida, contra a tua vida, no trabalho, em casa, no corpo, eu declaro que está sob o controle de Jesus Cristo. Amém? O que mudou? Mudou que agora eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida. Aleluias.
Diga, eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida. Olha o que diz lá, essa palavra está sobre a minha vida, está sobre a sua? Então declare, Jeremias 29:11. Porque eu bem sei, olha o que Deus fala, eu bem sei os pensamentos que penso de vós. O que é que Deus pensa de mim? O que é que Deus pensa de você? Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem pensamentos de bem, de paz, coisa boa para a minha vida e para a tua. Hebreus 10:23. Retenhamos, guardamos firmes a confissão da nossa esperança, aquilo que a gente espera em Deus, porque fiel é o que prometeu. Aquele que prometeu, ele vai cumprir. E para finalizar, não, tenho mais 2 aqui. Isaías 43:2 diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O que é que você está passando que você acha que você vai submergir? Que você vai ser queimado? Que você vai se afogar? Não, a palavra de Deus em Isaías 43:2 diz que não vai acontecer com você. Mateus 7:7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-ão. A Bíblia, ela tem mais de 8.000 promessas. Sabia disso? Para mim e para você. Faça aí uma pesquisa na internet e comece a declarar, não só esses poucos versículos que eu te falei, mais de 8.000 promessas para as nossas vidas. Declare cada uma delas na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, na tua saúde, no teu emocional, em tudo. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Que pesca maravilhosa, por causa da tua palavra. Nos ajuda a entender isso profundamente no nosso espírito. Que teu Espírito Santo nos revele, meu Deus, e continue falando com cada um de nós. A tua palavra, ela muda tudo. Ela muda qualquer coisa. Ela transforma qualquer pessoa. Muitas vezes nós olhamos para algumas pessoas e até vem na nossa cabeça, essa pessoa não tem jeito. Tem jeito. Tem muito jeito. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Senhor, grava tudo isso dentro do nosso coração. Não permita, Pai, que os nossos olhos estejam colocados só nas situações de dificuldades. Pedro, quando deixou Jesus entrar no barco e afastou o barco e ficou lá esperando com paciência Jesus ensinar o povo, não sabemos quantas horas que foi. A sua vida foi totalmente transformada. Porque em um momento ele parou de olhar para si. Nos ajuda, Deus, a entender que muitas vezes, enquanto nós estamos olhando para nós mesmos, as coisas não se resolvem. Deus tem alguma coisa para ensinar. Deus sempre tem alguma coisa para ensinar. E a palavra de Deus diz que ele corrige a quem ele ama. Então a correção do Senhor não pode nunca ser um peso, um fardo para nós. Temos que nos alegrar, porque ele está nos protegendo de tantas coisas que nós nem sabemos. Senhor, sela mesmo esta palavra no nosso espírito, na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente. Que esta semana seja uma semana de ver essa palavra se realizar. Porque nós vamos sair debaixo de uma palavra. Nós não vamos sair de qualquer jeito. Nós não vamos resolver algo ou fazer alguma coisa de qualquer jeito. Nós vamos debaixo da tua palavra. Obrigada, meu Deus. Abençoa, Pai, a vida de cada um, a família de cada um. Cobre cada um com o sangue de Cristo. Aqueles que estão em lutas,
com enfermidades, seja no corpo, na alma, no espírito, aqueles que estão com dificuldades financeiras, aqueles que estão precisando de um emprego, aqueles, Senhor, que estão com dificuldades no emprego que já têm, aqueles que trabalham com o comércio estão com dificuldades. Pai, que a tua graça, que a palavra de prosperidade, de honra, de sobrenatural venha sobre cada um, Senhor. Nós estamos debaixo desta palavra e nós nos colocamos debaixo desta palavra e nós vamos nos mover debaixo desta palavra. Muito obrigada, meu Deus. Abençoa cada vida. Eu te agradeço e que essa semana seja uma semana debaixo da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Que tenha sido bênção para você. Compartilha se foi uma bênção. Amém? Se você não me segue lá no meu canal do YouTube, segue lá, se inscreva, que eu também coloco o vídeo lá no YouTube, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família. Seja forte, firme aí, corajoso e vá para uma semana de vitórias. Em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida, a tua família, a tua casa, em nome de Jesus Cristo. E sempre declare a palavra de Deus. No mínimo, 8.000 promessas. Começa a pesquisar aí. Faz um círculo na tua Bíblia e começa a ler e declarar cada uma delas, todos os dias, todas que você for encontrando, em nome de Jesus. Até domingo que vem, se Deus assim permitir. Amém.